Para entender um pouco mais sobre esse protecionismo chinês e os impactos para o setor aqui no Brasil, eu converso com o Gilvan Bueno, colunista aqui do CNN Money, que acordou cedinho também, Gilvan. A equipe não se abandona, hein? Dia 1º de janeiro de 2026, 7 da manhã, Gilvan com a gente já. É para começar o ano muito bem, hein, Gilvan? Bom dia, feliz ano novo. Muito bom dia, Muriel e nossa audiência. Feliz ano novo, feliz 2026. Que todos sejam bem-vindos esse ano, que eles sejam de muita prosperidade, muita construção. E a nossa programação não para, é isso mesmo. Já estamos aqui às 7 da manhã, ao vivo, compartilhando as nossas opiniões com a nossa audiência. Assim que é bom, Gilvan. Mais uma vez, obrigada, viu, por conversar com a gente, por acordar cedinho com a gente. E quero muito te ouvir sobre esse cenário agora, esse embargo chinês, que a gente sabe que em algum momento viria. A gente via já os agricultores, mas como um todo, né? A gente via os produtores como um todo fazendo uma pressão muito forte para o governo chinês de, olha, tá na hora de começar a barrar essa entrada por causa desse excesso de oferta. Veio no fim das contas. Como é que você enxerga, então, a estratégia adotada, pelo menos até aqui, pelo governo brasileiro com relação a esse anúncio, Gilvan? Muriel, a gente precisa aqui investigar os números passados para a gente entender os impactos atuais. Como assim? Vamos olhar o seguinte: quanto o Brasil exportou para a China em 2024? 1,33 milhão de toneladas de carne bovina. Quanto é a tributação caso exceda uma cota que foi realizada ao Brasil? O Brasil recebeu a maior participação nessa cota de algo de 1,1 milhão de toneladas. Então, se isso acontecesse hoje, se o Brasil estourasse a sua cota, a gente está falando aqui de 55% de tributação sobre o que excedeu comparado com o ano passado, que seria um valor muito pequeno, aliado em torno de 200 milhões de toneladas. Então, você não tem um impacto olhando o passado do Brasil. Então, isso parece que teve assim, uma compreensão no estudo, porque a nossa cota é de 1,1, a nossa cota é de 1,1. Ano passado nós exportamos para a China 1,3, então essa diferença ela não é gritante, ela não acontece. Então, nesse exemplo, o que excedeu 1,1 teria uma tributação de 55%. Isso é importante explicar, por quê? Porque quando a gente lê a notícia, parece que todo o setor será impactado. Nós precisamos lembrar que 70% da produção de carne bovina no Brasil ela é de mercado interno e nós exportamos algo como 30%. A China é o nosso maior comprador. Ano passado, dessa parcela, 48% foi exportado para a China. O segundo maior comprador da carne bovina do Brasil são os Estados Unidos. Mas nesse modelo, nisso que aconteceu, o Brasil não seria tão impactado porque a gente está dentro de uma cota estabelecida. Então, teve um estudo. Comparando com o que aconteceu em 2024, no início de 2025, que nós tivemos uma tributação sobre mais de 700 itens aqui no Brasil, que muitos não tiveram estudo. A gente não teve um estudo sobre preparação do que será tributado. Aqui não, a gente tem uma cota que é bem plausível do que aconteceu comparado com 2024, então isso não tem um impacto direto, Muriel. Pois é, e aí aproveito inclusive para te perguntar e entender um pouco mais, porque a gente não tem esse impacto direto, mas queria entender o quanto que isso pode, no fim das contas, olhando para 2026, fazer com que o Brasil talvez se abra ainda mais para novos mercados. A gente sabe que existe um esforço muito grande por parte do governo brasileiro. Esse último mandato do presidente Lula, inclusive, eles estão com esse objetivo de abertura muito ampla para diversos mercados, e isso acontece também, claro, na esteira do tarifaço de Donald Trump, mas eu queria entender um pouco, levando em consideração que a gente sabe que a China é o nosso principal parceiro comercial. A gente já teve problema no passado com os Estados Unidos e agora essa questão aí envolvendo a China. Olha, a grande questão acordamos em 1º de 2025 olhando uma nova cultura, uma cultura de tributação excessiva sobre produtos, principalmente no Brasil e outras potências, com o presidente Donald Trump. Então, isso foi a grande tônica de 2025, as cadeias produtivas sendo tributadas. Isso chamou a atenção, isso não acontecia desde os anos 30. Acordamos em 1º de janeiro de 2026, olhando muito essa questão de protecionismo de mercados internos. Então, a gente tem aqui a Europa, a gente fechou o ano falando sobre essa questão do Mercosul, a gente entendia nos Estados Unidos, por exemplo, ali os produtores do agro dos Estados Unidos também
que produtores de soja também atravessam o mesmo problema, porque o mercado interno dos Estados Unidos não foi protegido. Então, os produtores de soja dos Estados Unidos ficaram com muitas dificuldades. E agora a gente entende que a China, onde tem ali uma participação do seu mercado de 55% do agro, também faz essa questão de proteção do seu mercado interno. Isso vai ser a grande mudança geopolítica dos últimos anos. A gente não tinha isso tão claro. Do ponto de vista aqui de Brasil, olhando a economia, a gente tem que trazer alguns números interessantes que algumas associações nos presentearam. Então, a Abra Figro, ela mostrou, isso pode gerar algo em torno de 3 bilhões em termos menores de arrecadação. A gente entende que no ano passado, olhando os números, foram algo em torno de 18 bilhões. A gente também tem aqui a parte de empregos, onde a Associação Brasileira de Exportadores de Carne, a ABIEC, ela mostrou que você tem aqui um impacto algo em torno de 7 milhões de empregos. Então, do ponto de vista econômico, a gente tem algumas mudanças, sim. Mas tem um lugar que eu queria chamar a atenção, porque participo muito agro, vivo muito agro. Todos nós aqui, todos os veículos estão colocando luz sobre a tributação, sobre o excedente, mas eu queria fazer um convite a uma questão importante que a gente não tem falado nos últimos anos, que é a agropecuária brasileira. A agropecuária brasileira, ou seja, o nosso mercado interno, Muriel, ele atravessa uma crise no seu mercado? Sim, nos últimos 6 meses, a gente tem alguns destaques que eu queria compartilhar com a nossa audiência, que são: a gente tem aqui volatilidade cambial, juros altos, custos logísticos, fatores geopolíticos como guerras e tarifas, fatores climáticos, e a gente tem uma grande mudança, por exemplo, de recuperação judicial, inadimplência e falta de capacidade econômica. Então, esse setor, a gente está falando muito do agro, da tributação da China, olhando o governo brasileiro querendo negociar com a China para conseguir, olhando o histórico, não é uma diferença tão grande, Muriel, mas o desafio, na verdade, está dentro do nosso agro. A agropecuária brasileira, segundo diversos estudos, vem atravessando um momento muito complicado. A gente está olhando o número de recuperações judiciais. Então, talvez esse seja o momento do governo brasileiro construir aqui uma linha de medidas na parte de crédito, na parte de estruturação de dívida, para conseguir ajudar a agropecuária brasileira, Muriel, porque ela sim está numa dificuldade muito grande devido aos últimos 24 meses de uma mudança muito forte na sua produtividade. Você acha, Gilvan, e você acredita que talvez exista espaço agora para 2026 para fazer esse tipo de mudança, esse tipo de investimento por parte do governo federal e levando em consideração que é um ano eleitoral? Com certeza, Muriel. Acho que aqui o governo ele vai ter que se debruçar para criar medidas que possam ajudar a agropecuária brasileira. A questão com a China, como eu destaquei anteriormente, ela não é o ponto central. Por quê? Porque já está dentro do que foi estabelecido, não tem uma mudança drástica. Por exemplo, se a China falar assim, olha, nós vamos fazer uma tributação até 800 milhões de toneladas. Então, não é isso. Então, o número já está dentro do que vem acontecendo. É uma diferença muito pequena comparada. Acho que a grande discussão é como vamos ajudar a agropecuária brasileira a atravessar um momento muito difícil, por exemplo, com uma taxa de 2 dígitos, o custo elevado, a inflação de alguns itens, o custo logístico. Então, Muriel, o governo no ano eleitoral tem que fazer isso. A gente precisa visitar o que aconteceu em 2025, como dizem, né, em Brasília, conversando com algumas pessoas. A gente tem ali a bancada do agro, que faz um trabalho de conversar. E a gente tem que lembrar que se o agro não fosse tão forte no Brasil, a gente não teria uma produtividade que estivesse acompanhando alguma coisa de nós sermos a 10ª maior potência do mundo. O agro representa 25%. Então, lembrando, né, aqui no Brasil, a carne bovina do Brasil, 70% é mercado interno. Então, a gente precisa visitar muito esse lugar. Também, Muriel, aqui um ponto importante, trazendo um adendo, a crise dos produtores de leite, que também atravessa um grande problema esse ano, de 2025, que acabou ainda ontem, mas que o agro atravessa uma crise de crédito, de recuperação judicial, de problemas de colheita. Exatamente, é um ponto para a gente ficar muito atento daqui para frente. E olhando para o cenário de exportação também, Gilvan, você enxerga, olhando para esse cenário que a gente está acompanhando, talvez, que o caminho para a China e que a gente continue, talvez, avançando com relação a essas parcerias com a China especificamente, mesmo depois desse cenário de 55% de tarifa, é um movimento que a gente acompanha agora as maiores economias do mundo fazendo, né? Estados Unidos, agora China. Claro que cada um tem as suas razões, cada país tem os seus motivos especificamente, mas a gente percebe que, especificamente com relação a essa tarifa da China, aí sim, nesse caso, ela deve durar 3 anos. Começou esse ano, mas tem 3 anos aí pela frente de bastante adaptação por parte aí do próprio governo brasileiro.
Ariel, essa sua análise, ela coloca a luz sobre um ponto importante, que é a produção do mercado interno. Então, tanto os Estados Unidos deve fazer alguma coisa nesse sentido, a China fez isso, a gente teve a União Europeia participando disso, o Brasil, por ser um grande produtor de commodities, aqui ele vai precisar, e como foi dito pela carta da Associação Brasileira de Exportadores de Carne, que nós recebemos aqui na íntegra, a gente vai ter que mudar toda a cadeia de produção, e isso é uma coisa que nós falamos muito em 2025, que vai ser a grande relação geopolítica para os próximos anos, onde o Brasil consiga construir novos parceiros. Um exemplo muito emblemático disso é que nessa discussão de geopolítica, de cadeias produtivas com maior tributação, nós presenciamos a Austrália se tornando um grande exportador de carne para a China e tirando um pouco uma participação que os Estados Unidos tinham nessa questão de exportação de carne. Então você veja que a Austrália, por exemplo, ela começou a se aproveitar dessa discussão geopolítica e se tornou ali um grande exportador para a China, que nos últimos anos não era. Então, nesse sentido, a gente entende que o Ministério de Desenvolvimento, as baixadas precisarão cada vez mais construir isso, e os empresários aqui, Muriel, precisarão olhar muito para essas parcerias, como eu tenho insistido sempre, por ter estado na China em 2 momentos, é hora de visitar, construir parcerias, porque nesses próximos anos, como você destacou nos próximos 3 anos, nós teremos muita questão de protecionismo, de tributação em cadeias produtivas, de proteção de alguns setores específicos da cadeia interna, e os governos não poderão deixar de olhar as suas cadeias internas. E aqui o Brasil tem que ter uma atenção especial em como ele vai criar condições para a agropecuária brasileira se tornar competitiva, conseguir escoar a produção e se manter participando desse mercado internacional. Muito bem, Gilvan Bueno, hein? Algo me diz que você vai continuar nessa parceria com a gente aí bastante durante 2026, porque 7 da manhã, dia 1º de janeiro, ele já está com a gente. Isso aí já é um sinal para 2026, hein, Gilvan? Olha, eu fico honrado, vamos estar assim junto em 2026, trazendo essas novidades, trazendo uma opinião internacional para a nossa audiência e também com você aí, nos ajudando, com toda a nossa audiência, nosso time. Muito obrigado, Muriel. Eu que agradeço. Um feliz ano novo para você e para sua família aí. Um bom dia por aí, Gilvan.